aulas a partir desta semana e a suspensão definitiva a partir da próxima segunda, no dia 23. E vamos recomendar o mesmo para todas as instituições particulares de ensino, sejam universidades, escolas, todos seguem a mesma recomendação. Essa vai ser essa decisão que nós tomamos. Com relação aos equipamentos e atividades públicas, nós estamos a partir de amanhã suspendendo por tempo indeterminado todas as atividades em equipamentos públicos, suspendendo essas atividades, mantendo apenas a saúde e segurança e os serviços sociais que são para subsistência, como Bom Prato, abrigos. Fora essas exceções, todas as atividades estão suspensas por tempo indeterminado em todos os municípios da Baixada Santista, a partir de amanhã, dia 17. Com relação ao regime de trabalho das prefeituras, são milhares de servidores públicos nos 9 municípios, nós vamos permitir o trabalho do home office, de casa, de acordo com a deliberação das chefias imediatas, não está todo mundo dispensado e liberado, de acordo com a deliberação das chefias imediatas, e avaliando a idade, doenças pré-existentes, e de acordo com a natureza do serviço prestado. Então esses serão os fatores considerados nessa tomada de decisão. Será uma possibilidade, mas de acordo com a natureza do serviço e de acordo também com o funcionário, com as condições do funcionário. Então isso será avaliado caso a caso, mas será uma permissão concedida esse trabalho à distância para que a gente possa evitar aí o contato e a presença dos locais. Todos os eventos públicos, independente, entendemos que como agentes públicos temos que dar o exemplo, estamos sugerindo recomendações de restrição, isso deve começar por nós mesmos, prefeitos. Então todos os eventos públicos a partir de hoje estão cancelados, não vamos realizar eventos públicos em nenhuma das cidades da Baixada Santista, seja com mais ou menos de 500 pessoas, dependendo da quantidade, os eventos públicos estarão restritos. Obviamente cada um vai continuar a exercer a sua atividade de trabalho, mas sem a realização de nenhum tipo de evento. Nos eventos privados, nós vamos suspender por tempo indeterminado as autorizações para a realização de eventos privados, como shows, por exemplo. Mesmo as autorizações já concedidas serão suspensas em caráter imediato, ou seja, a partir de amanhã também não será realizado mais nenhum tipo de evento, mesmo sendo privado. A responsabilidade pela concessão de autorização é do município e as autorizações já concedidas serão suspensas em virtude desse quadro. Temos a recomendação também nos locais de grande circulação, locais privados. Nossa recomendação é da restrição de circulação de público. Isso será feito, vale para igrejas, para centros comerciais, para cinemas, e vamos ter uma força-tarefa nos municípios para orientações básicas de higiene e medidas preventivas, restrição de circulação e a força-tarefa propondo essas medidas de higiene e medidas preventivas nesses locais. Estamos já também em fase adiantada de elaboração do Plano Regional de Contingência. É importante frisar isso. Todas essas medidas que nós estamos anunciando são medidas de acordo com o planejamento, fruto de discussão que nós estamos tendo há algum tempo, E a região não tem nenhum caso confirmado. Então, a gente está agindo dentro da prevenção, dentro do planejamento, para enfrentar essa questão. Tivemos aqui hoje uma apresentação do Dr. Marco Caseiro, que é um dos maiores especialistas no tema, grande infectologista, traçando um panorama mundial. E a partir do quadro que a gente tem visto no mundo inteiro, isso exige que a gente tome medidas preventivas para evitar que aconteça aqui o que aconteceu em outros lugares. É importante sempre frisar isso para não termos nenhum caso. E o plano de contingência, que nós estamos finalizando hoje e será encaminhado tanto ao governo do estado quanto ao governo federal, já é um plano prevendo ocorrências, prevendo casos, ou seja, que nós estamos tratando nesse plano de contingência dos insumos que são necessários, a parte de tudo aquilo que as prefeituras já fizeram, que tem material estocado, máscaras, álcool gel, luvas, respiradores, enfim, independe daquilo que nós já temos. Para fazer esse enfrentamento num plano de contingência, nós estamos
encaminhando hoje as demandas da região, dos 9 municípios, tanto ao Estado quanto à União. Vamos fazer esse encaminhamento com o governador João Dória e com o presidente Jair Bolsonaro para que possa apoiar a região. Temos características que são singulares aí à nossa região, a questão do número de idosos, né, que nós temos na região, e é importante que nós tenhamos aí essas medidas definidas e essas solicitações formalizadas. É o que será realizado, portanto, finalizado e encaminhado no dia de hoje. A 8ª medida, esse comitê metropolitano que nós elaboramos essa reunião no dia de hoje, ele fica aberto em caráter permanente. Então, nós finalizamos agora a participação dos prefeitos, os secretários de saúde estão reunidos em caráter permanente, vão continuar nessa reunião, finalizar, a tarefa de hoje é finalizar esse plano de contingência para encaminhamento ao governo estadual e federal, e nós vamos fazer dentro de 72 horas uma nova reunião entre nós prefeitos e também os secretários para avaliar o efeito dessas medidas que nós estamos decidindo aqui hoje, e nós sabemos que esse assunto requer uma atenção permanente, em regime ininterrupto. Então nós podemos, nas próximas horas, anunciar novas medidas, alterar, ampliar, acrescentar. Não são medidas estáticas, são dinâmicas, como é a situação que nós estamos enfrentando. Está agendada essa reunião em 72 horas, que entendemos que é um prazo adequado para que a gente possa avaliar o efeito daquilo que a gente decidiu hoje e também propor novas medidas. Comunicação. Nós estamos iniciando hoje também uma campanha conjunta de comunicação. Sabemos e vamos propagar, compartilhar, divulgar as campanhas da União, do governo federal e também do governo estadual em relação a esse tema, mas nós temos características que são únicas da Baixada Santista. Por isso nós vamos ter uma campanha específica para conscientização da população, né? É importante esse comprometimento dos gestores, nós temos que, repito, como agentes públicos, dar o exemplo, né, nessa questão, para que a população tenha noção da gravidade dessa situação. Isso é fundamental, essa conscientização, porque essa conscientização é que vai evitar a propagação desse vírus e proteger e salvar vidas, né? E nós, como gestores, temos que ter essa responsabilidade. Essa campanha de comunicação será iniciada hoje, agora no período da tarde a gente vai fazer a divulgação de um vídeo conjunto entre elaborado e a partir da orientação de todos os prefeitos, de todas as prefeituras, com o especialista, o Dr. Marcos Caseiro, no sentido de prover ainda mais orientações para todos os munícipes da Baixada Santista. Uma outra medida adotada é a proibição, suspensão por tempo indeterminado das visitas hospitalares, né? Proibir visitas em hospitais. A gente sabe que, aliás, é uma recomendação também que as pessoas possam evitar os equipamentos de saúde sem a devida necessidade, acessar quando for necessário. E no caso dos hospitais, vamos suspender as visitas. Obviamente que os acompanhantes que não têm comorbidades, eles serão permitidos para acompanhar os pacientes que estejam internados, mas visitas estarão suspensas nos hospitais públicos, e vamos também dar a mesma recomendação aos hospitais privados. Essa é mais uma decisão. E a 11ª deliberação aqui diz respeito, nós temos aí notado uma proliferação dos casos, especialmente na capital, que vai adotar também, está adotando medidas restritivas que são importantes. Nós temos aqui uma característica de região turística, né, com vários imóveis de veraneio na Baixada Santista, são mais de 200 mil imóveis de veraneio na cidade da Baixada Santista. Então, a partir de hoje também, nós estamos suspendendo as autorizações para vans e ônibus de turismo na Baixada Santista, com isso evitando circulação e a própria transmissão do vírus. A medida vale também, medida para os 9 municípios, é importante frisar isso, tudo aquilo que nós estamos anunciando, eu estou sendo porta-voz aqui dos prefeitos, foram decisões conjuntas, discutidas, todos participaram, inclusive sugeriram essas medidas. Então nós estamos suspendendo essas autorizações para vans e ônibus
por tempo indeterminado. Tudo que está sendo proposto aqui, nós sabemos e valoramos que terá impacto no dia a dia das pessoas, terá impacto na economia, mas nós temos que ter uma hierarquia de prioridade. No momento, a prioridade é salvar vidas, é preservar a vida das pessoas, que, sem dúvida alguma, deve ser o motivo principal do nosso trabalho. Todas as medidas, é importante dizer, enfatizar isso, estão sendo tomadas para não criar pânico na população. Não temos confirmação de casos, estamos agindo preventivamente, de forma planejada, organizada, mobilizando todas as cidades da Baixada Santista, porque isso não teria efeito nenhum, medidas isoladas de prefeitos aqui, aleatoriamente ou isoladamente. Então são medidas conjuntas, preventivas, sem a confirmação de absolutamente nenhum caso em nenhuma cidade, mas nós sabemos que esse quadro pode mudar nas próximas horas. Portanto, também é importante frisar que essas medidas são ajustáveis, são dinâmicas, elas poderão ser alteradas, não são definitivas. Então agora vamos manter esse canal de discussão, nós temos reunião daqui a 72 horas, nós temos comunicação através do WhatsApp em tempo real, todos os prefeitos, temos grupo, estão discutindo medidas de minuto a minuto, isso vai ser avaliado e decidido, tendo como objetivo principal a vida das pessoas, a vida da população da Baixada Santista, que é a nossa prioridade absoluta. Então pedimos aí a compreensão de todos por conta dessas medidas, algumas que são duras, porém necessárias, pensando nas pessoas que vivem na nossa região. Essa palavra aqui para você, se você quiser perguntar, os prefeitos manifestaram. Perfeito. Desculpa. Eu queria conversar sobre a questão do porto, que o governo federal tinha anunciado primeiro um bloqueio aí nos navios, aí depois foi liberado agora os navios, enfim, teve uma companhia que inclusive paralisou as operações, outras continuaram, e todos esses são tripulantes e são pessoas de outros países que acabam vindo para cá também. Qual é a preocupação da região quanto a isso, quanto a pessoas que vêm de fora e entram pelo Porto Santista? Olha, nós esperamos, esse é um tema que afeta a vida das pessoas do Brasil inteiro. Temos mais de 5 mil mortes no mundo por conta do coronavírus, então isso não é brincadeira, é coisa séria, né? E a gente espera que as autoridades federais tenham essa clareza. Se não tiver, nós vamos ser obrigados a agir, né? Aqui em Santos não vai ter embarque nem desembarque de cruzeiros, por exemplo. A notícia que nós temos é que o governo federal já suspendeu esse tipo de atividade e que essas atividades serão restritas. Entretanto, se isso não ocorrer, as cidades vão tomar as medidas cabíveis. O que a gente espera é um trabalho estamos numa crise, uma pandemia, nós temos que agir em cooperação, né? Municípios, Estado e União. O que a gente espera é um trabalho conjunto. Evidentemente, se as cidades se sentirem impactadas por eventuais decisões superiores, nós vamos agir preservando a vida das pessoas e o interesse da população da Baixada Santista. Pegando como gancho a do colega, quais são os ônibus intermunicipais, caso façam a linha São Paulo ou Rio de Janeiro? Haverá restrição ou essas são medidas de vans, ou são ônibus de turismo? Olha, nesse momento, as medidas, evidentemente, que elas podem, como eu disse, avançar de acordo com a evolução da situação. Elas podem ser alteradas. O que está decidido nesse momento é a restrição da questão do turismo, especialmente. Então, são as vans e ônibus que as prefeituras concedem autorização para que essas vans e ônibus estejam aí nas praias, nas cidades. Elas estão restritas, suspensas por tempo indeterminado. Prefeito, o serviço de saúde está preparado se a gente tiver casos confirmados? Olha, nós temos a rede de atenção básica nos municípios, por suporte, rede de urgência e emergência. Agora é evidente que se a evolução acontecer na proporção que pode acontecer, nós temos a necessidade de apoio do governo do Estado e da União para suprir essas necessidades, né? Então, nós não temos nenhum caso. Hoje está preparado, né? Hoje nós estamos fazendo todo o atendimento e estamos preparados também do ponto de vista de planejamento. Sabemos o que fazer. Evidentemente, nós precisamos de apoio do Estado e da União e, por isso, esse plano de contingência
será reforçado. Muitas das demandas já são objeto de discussão há muito tempo dos municípios com o Estado, com a União, diz respeito à ampliação do número de leitos de UTI, por exemplo, a capacidade que nós temos aqui na Baixada para fazer essa ampliação, mas que dependemos de aporte de recursos do Estado e também da União. Esse plano de contingência será encaminhado no dia de hoje para os dois governos para que a gente possa ter todas as condições de fazer esse enfrentamento. Em relação ao transporte público, em São Paulo, por exemplo, eles intensificaram a higienização do metrô, liberaram todos, fizeram um trabalho especial nos banheiros, com sabonete, álcool gel, e hoje aqui em Santos existem os ônibus intermunicipais, municipais e também no VLT. Algum trabalho específico para o transporte? Sim, isso está dentro das ações de comunicação que nós vamos desenvolver, inclusive conscientização através das redes sociais, campanhas de TV, fixação de cartazes nos próprios ônibus, nos equipamentos que serão necessários manter circulação, com medidas de higiene, como eu coloquei, o álcool gel, distância de contato, enfim, todas essas orientações básicas que também serão feitas independente de nós não termos nenhum caso, mas isso também começa a ser desenvolvido a partir de hoje. Prefeito, vocês cogitaram a possibilidade de ter uma discussão aqui no Rio de Janeiro, nas praias especificamente, uma ação específica? Ontem, por exemplo, o tempo bom levou milhares de pessoas às praias. Existe alguma coisa já toda discutida entre vocês? Então, nós discutimos essas 11 medidas e estamos comunicando essas 11 medidas, de caráter preventivo, de acordo com o planejamento. Agora, o plano de contingência ele tem etapas, ele tem níveis de rigor. O que nós estamos propondo nesse momento entendemos que é o suficiente para o momento que nós estamos enfrentando. Essas medidas em relação à praia foram amplamente discutidas e serão objeto de nova avaliação para a próxima quinta-feira, que é a reunião que nós teremos às 9h30. Não descartamos a possibilidade de tomar essas medidas, não nesse momento. Vamos aguardar essa evolução para que na quinta-feira a gente possa tomar uma decisão, tendo em vista também que nós temos aí uma movimentação nas praias, acaba sendo maior nos finais de semana, especialmente. Perfeito. Na região nós temos de 20% a 30% de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos, que é considerado a faixa etária mais perigosa para a Covid-19. Existe por parte das autoridades municipais algo específico para essa faixa etária, já que a gente sabe que tem muitos pais de pessoas que moram em São Paulo, onde tem uma concentração maior do vírus. Aqui na região, essas pessoas costumam vir para cá e poderiam transmitir a doença para essas pessoas idosas da região? Existe, como você colocou, o maior índice de letalidade nessa faixa etária, é um grupo de risco e todas essas medidas que estão sendo tomadas, elas têm por objetivo evitar a propagação e a consequente contaminação. E com certeza essas pessoas estão sendo beneficiadas com essas medidas que estão sendo adotadas por todos os municípios. E aliás, é importante a tua pergunta, porque as pessoas podem entender que há um rigor excessivo com essas medidas que estão sendo anunciadas, sem um caso confirmado na região, estarmos tomando essa medida, mas muitas vezes o poder público e os gestores são criticados e acusados de agir depois que o problema ocorre. Nós estamos agindo de forma preventiva, articulada, organizada e inteligente para preservar a vida de todos, especialmente dessas pessoas que estão no grupo de risco e que são presentes aqui na Baixada Santista num percentual maior do que o nosso país. Então, eu diria que nesse momento, elas são o principal motivo dessas medidas que nós estamos tomando agora. Prefeito, existe alguma medida em relação ao porto, não só quanto aos navios que vêm para cá e a tripulação, mas também quanto aos trabalhadores que atuam diretamente nesses navios? Sem dúvida, o nosso plano de contingência, que vai ser apresentado hoje ao final do dia ao governo federal, ele também prevê algumas questões relacionadas ao porto, estão sendo objeto de discussão entre todos os secretários. Os secretários estão reunidos aí, o secretário de Saúde, que vão propor essas medidas, e a regra que vai valer para a população também deve ser aplicada na questão portuária, para os trabalhadores, para aqueles que passam pelo porto, para os turistas que frequentam Santos, é a capital brasileira dos cruzeiros marítimos. Então, todos esses temas relacionados ao porto, que envolvem circulação de pessoas, serão objetos dessas medidas que nós vamos propor. Prefeito, em relação ainda ao
as unidades de saúde, como que está funcionando o procedimento hoje para quem chega com sintomas? O que a gente percebe, ouvindo algumas pessoas, é que o fator principal na hora de encaminhar para fazer o exame é que a pessoa tenha viajado ou tido contato com alguém que viajou para esses países de maior incidência. Existe também um procedimento para quem não ou omita ou acaba falando ou não sabendo. Por exemplo, em São Paulo teve o caso de uma menina que não apresentou os sintomas, mas ela deu positivo para o coronavírus. Então, quem está fazendo exame hoje nas unidades de saúde? Só quem, além dos sintomas, também viajou para fora ou só os sintomas já são suficientes? Olha, a gente já evoluiu no Brasil uma situação de transmissão comunitária, né? Hoje, 15% dos casos já são fruto de transmissão comunitária, ou seja, pessoas que não viajaram transmitiram entre si aqui no território. Então, portanto, aí vai de acordo, a gente tem uma orientação para não gerar caos no sistema de saúde, que as pessoas procurem o sistema de saúde público quando necessário, quando efetivamente necessário, porque caso contrário vão tirar o lugar de pessoas que precisam, né, do atendimento e do acolhimento do sistema de saúde. E aí os profissionais de saúde estarão preparados para recomendar o exame para aquelas pessoas que tiverem os sintomas, independente de viagem, porque agora essa não é mais a realidade do Brasil. E quem está fazendo os exames é o Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, tem prazo de 5 dias para a realização dos exames. Nós estamos fazendo encaminhamento com o Estado, existem inclusive exames, casos suspeitos na região, que estão pendentes de retorno, e nós vamos também dialogar com o governo do Estado para que a gente tenha aí, sabemos do quadro do Estado, mas que a gente possa ter a agilidade necessária na confirmação ou não desses casos suspeitos em toda a Baixada Santista. Perfeito. As possíveis curvas de ascendência no caso de casos confirmados vêm de modelos matemáticos. No pior dos cenários, como seria a estrutura de UTI hoje e quanto seria necessário a gente conseguir atender ao cenário projetado? Olha, os modelos matemáticos eles são suscetíveis à ação de planejamento do governo. Todo o nosso esforço é justamente para que a gente não tenha esse grande pico e, com isso, falta de suporte à rede pública para realizar o atendimento. Com essas ações preventivas, a gente teria uma curva menos intensa e aí com condições de realizar esse atendimento na rede pública de saúde. Então, essas medidas visam justamente evitar essa propagação exponencial na região. Que a gente tenha casos num nível, em uma determinada quantidade, que a gente tenha suporte na rede para realizar o atendimento. Sabemos que 80% dos casos não passam de resfriados leves, sem grande impacto, e a ideia é que a gente tenha a condição de realizar o atendimento, né, tendo essas medidas preventivas, aqueles que precisam de UTI, que são os casos mais graves. Perfeito. Gostaria que o senhor reforçasse a questão da circulação, do comércio, certo? Até falando do pessoal daqui do centro, do comércio do centro também é bem destacado, o senhor reforçasse essa questão do trânsito ligado ao centro do cidade. Do centro da cidade? Na cidade toda, mas para o centro em especial. Nós estamos recomendando, como eu disse, os equipamentos públicos, as atividades estão suspensas, não em Santos, nas 9 cidades. Os equipamentos também estão no centro das cidades, em todas as cidades, região central das cidades, todos eles fechados, atividades suspensas. Com relação aos privados, eventos de grande concentração de público, que demandam autorização do município, estão todas as autorizações suspensas em caráter revogável e imediato, mesmo aquelas que já foram concedidas previamente. Por exemplo, shows, eventos nos finais de semana estão proibidos em todas as cidades da Baixada Santista. Não irão acontecer independentemente das autorizações estarem concedidas, porque foram concedidas mediante um quadro. Com relação às atividades comerciais, privadas, o que nós estamos recomendando é evitar aglomeração, evitar concentração de público. Repetindo que essas medidas são as definidas hoje. E nada impede que a gente possa reavaliar para a próxima quinta-feira. Prefeito, os cálculos matemáticos, a palestra conversa com o tecnologista Marcos Brasileiro teve com vocês, a região ainda não tem confirmado nenhum caso.
mas vocês já trabalham com a possibilidade disso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, e qual é a perspectiva de tudo que a gente vai ter, mesmo diante dessas mudanças, para evitar o máximo, mas é claro que existe um cenário. Qual é esse cenário que vocês já calculam que isso pode acontecer, enfim, a qualquer momento? Nós temos mais de 30 suspeitos aí que ainda não foram na região como um todo, estão sob exame lá no FLUTS, né? Nós estamos também aguardando o resultado desses exames. Eventualmente, pela progressão que está se dando no Brasil, especialmente em São Paulo, nós estamos nos preparando para enfrentar 100 casos, né? Não há como pensar diferente, né? Por isso que a gente está tendo essa mobilização, essa articulação e essa ação antecipada. Esse é o ponto. Em relação à quantidade de casos, são inúmeras as variáveis, né? Na China, onde isso ocorreu, isso aconteceu numa determinada proporção. Na Itália, que é hoje o país mais afetado, aconteceu numa outra proporção, em função de algumas medidas que foram tomadas lá, que são questionadas do ponto de vista epidemiológico, que deveriam ter sido adotadas e que não foram. Ou seja, aqui nossa expectativa é ter uma incidência menor em função de tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Nós temos que aguardar a evolução. Acho que agora é importante ser colocado para a população que nós estamos fazendo a lição de casa. Estamos tomando as medidas que são necessárias para esse momento. O que a gente precisa é da conscientização das pessoas, porque sem isso, de nada adianta essas medidas restritivas que nós estamos colocando, se não houver a conscientização da população. E o papel da imprensa é fundamental nesse processo, de não diminuir a gravidade, de não reduzir a importância desse assunto e realmente fazer uma divulgação no sentido de que as pessoas possam estar conscientes no dia a dia da gravidade dessa questão e dos riscos que cada um de nós, todos, estamos expostos, especialmente as pessoas que estão no grupo de risco. Prefeito, essa reunião que vocês tiveram na quinta-feira é algo que vai ser padrão a cada 72 horas vocês se reunirem novamente? Esse comitê que nós criamos está aberto em caráter permanente, não só de forma presencial, mas também digital. Nós estamos dialogando permanentemente. No final de semana passamos conversando, dialogando, trocando mensagens. Isso vai se dar em caráter ininterrupto. Não podemos aguardar dias ou horas para tomar decisões que serão necessárias em minutos, né? Então, por isso, essa questão das redes aí, do WhatsApp vai ser fundamental também para que a gente possa manter a gestão desse processo e o comprometimento aí de todos os prefeitos. Lembrando que essas são decisões dos prefeitos, de todos os prefeitos aqui que compõem a Baixada Santista. Bom, o senhor comentou sobre hospitais. Temos aqui representantes de hospitais privados, no caso do movimento recente. A medida se aplica aos hospitais municipais, estaduais e como a gente pode medir isso? A decisão diz respeito aos hospitais que estão sob a nossa competência, que são os hospitais públicos, né? É evidente que nesse momento a gente está recomendando aos hospitais privados que adotem a mesma decisão. Então, isso vale para hospitais, vale para as escolas, instituições de ensino particulares, seguir aquilo que o poder público está colocando. E, repito, por enquanto é uma recomendação. Se houver um entendimento que alguma medida mais severa seja necessária, ela será tomada. Obrigado. Só uma última questão. No Brasil isso já aconteceu, algumas cidades, especialmente aqui no litoral, que tem as crianças que costumam ir nas escolas muitas vezes para comer a merenda escolar. E essas escolas vão ficar fechadas a partir efetivamente da próxima semana. Em Brasília, foram criados núcleos efetivamente de escolas para atender essas crianças, especialmente em regiões periféricas. Em São Vicente, por exemplo, arroz e feijão numa segunda-feira mais de 50% aumenta o consumo de arroz e feijão numa segunda-feira, pós-feriado. A senhora pode até confirmar isso. Existe algum plano também, porque efetivamente muitas crianças, especialmente em regiões periféricas, não têm nem o que comer, muitas vezes a escola é a única alternativa. Existe uma ação também pensada nesse sentido, especialmente em regiões mais periféricas? Sim, isso foi debatido à exaustão na reunião, inclusive, né? Conversamos aí sobre essa situação, o Caio colocou isso, e nós vamos avaliar conforme a necessidade de tempo da medida, uma série de variáveis que serão consideradas no processo. Os restaurantes comprados estarão abertos, né? Estamos estudando alternativas, dependendo de quanto tempo de necessidade dessas restrições, de suspensão de aulas,
para propor medidas. De repente, a abertura de escolas em alguns bairros, encaminhamento de alimento para as famílias, em núcleos, enfim. Estamos estudando alternativas, mas, repito, a gente sabe que todas essas medidas têm impacto para as pessoas, né? E, inclusive para essas famílias, mas nesse momento nós estamos pensando na vida dessas crianças também, e inclusive dos familiares. Essas crianças podem levar o corona para idosos, para o grupo de risco em casa. Então, se a gente mantiver essas escolas abertas com refeição, por exemplo, essas crianças permanecem sendo agentes transmissores em caso do vírus. Então, as medidas estão sendo pensadas aí, tendo como prioridade a vida das pessoas, e vamos evoluindo conforme a necessidade de tempo das medidas, das condições, enfim, de todo o cenário, de todo o contexto que a gente vai estudar em caráter permanente. Ok? Agradecer a todos. Muito obrigado.